Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa de São Martinho de Tours. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 9 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, podemos nos deter nestas palavras de Jesus do Evangelho de hoje. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Estas palavras de Jesus nos ajudam a conhecer-nos melhor e a conhecer melhor os outros. Jesus está dizendo que quem é fiel no pequeno também será fiel no grande. Assim, para conhecer-nos melhor e conhecer melhor os outros, devemos olhar para as pequenas coisas. Uma gaveta mostra como está o estado interior de uma pessoa. Um armário mostra como uma pessoa organizada na sua vida. O estado de um sapato mostra quanto uma pessoa cuida das coisas mais importantes. Então agora já sabemos como podemos conhecer melhor alguém, vendo como cuida das coisas pequenas. Dando continuidade ao nosso estudo da Bíblia, na semana passada falamos de Abraão. Hoje vamos falar de Isaac e Jacó. Os três são conhecidos como patriarcas, pois foram os nossos primeiros pais na fé. Vamos ver um vídeo que nos ilustra a história deles. Os patriarcas de Israel. Os patriarcas de Israel, também conhecidos como os pais de Israel, estão entre os personagens mais importantes de todo o Antigo Testamento. Isso porque foi por meio deles que todos os judeus, o povo escolhido do Senhor, se formou. Abraão, Isaac e Jacó. Estes são os nomes que devem vir à nossa mente quando nos referimos aos patriarcas. Tudo começou com Abraão. A primeira vez em que vemos o seu nome sendo mencionado na Bíblia é logo depois do ocorrido na Torre de Babel, quando o Senhor confundiu as línguas. Encontramos uma grande genealogia que chega até Abrão, filho de Terá e natural de Ur, dos caldeus, um centro cultural e uma cidade poderosa. Quando Deus falou com ele pela primeira vez, fez uma promessa que seria alcançada por meio da obediência. Sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Farei de ti uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão certamente não sabia o peso da sua decisão, mas aquele ato de obediência mudaria a história do mundo, como de fato mudou. A religião predominante em Ur, dos caldeus, onde Abraão nasceu, era uma religião politeísta, e toda a Mesopotâmia, de modo geral, não cria em um único Deus. Mas quando Abraão ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. Abraão era um comerciante, fazendeiro e criador de animais muito rico e respeitado em sua época. Além de ser seminômade, pois vivia em tendas e se locomovia com muita frequência. Vamos entender em que momento seu nome mudou? Na Bíblia, os nomes eram muito importantes, pois descreviam o caráter ou as experiências das pessoas. Os nomes tinham um peso diferente naquele tempo. Foi por isso que o nome de Abrão, que significava pai exaltado, foi mudado por Deus para Abraão, pai de muitos, pouco antes de o filho da promessa nascer.
Sara era uma mulher estéril, e ambos já eram de idade bem avançadas quando receberam a promessa de um filho. Você certamente sabe muito bem que um dos erros dessa família foi que, na tentativa de fazer cumprir o que Deus prometera, Sara sugeriu que Abraão se deitasse com Agar, sua serva. Abraão obedece sua esposa, e dessa união nasceu Ismael, mas esse não era o plano de Deus. Sendo fiel à sua palavra, Deus cumpriu sua promessa, e aos 100 anos de idade, Abraão se tornou pai de Isaque, o filho prometido por Deus. Seu nome significa risada ou riso. Isaque, o segundo patriarca, se casou com Rebeca aos 40 anos de idade. Curiosamente, Rebeca também era estéril, e por cerca de 20 anos não tiveram filhos. Mas Deus ouviu as orações de Isaque e abriu a madre de Rebeca, que concebeu os gêmeos Esaú e Jacó. O segundo, como você deve se lembrar, nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão mais velho. O nome Esaú significa cabeludo, e Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, o enganador, o que tem vantagem pela astúcia. Isaque e Rebeca cometeram um erro de ter favoritos entre os filhos. Enquanto Isaque preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Isso fez certa tensão crescer entre os irmãos, e Jacó, o enganador, agarrou o direito de primogenitura de Esaú, que vendeu tal direito por um prato de lentilhas. Jacó é o terceiro patriarca, o terceiro elo por meio de quem a promessa se cumpriria. Depois de roubar a bênção da primogenitura, Jacó foge de casa e vai para Harã. Ali, Jacó trabalha por muitos anos para um homem chamado Labão, pai de Lia e Raquel, esposas de Jacó. E mais uma vez nos deparamos com um fato curioso. Raquel, a esposa a quem Jacó verdadeiramente amava, também era estéril, assim como Sara e Rebeca. A fecundidade era uma bênção de Deus. No entanto, as 3 matriarcas de Gênesis só tiveram filhos graças à intervenção de Deus. Jacó teve seu nome mudado para Israel, campeão com Deus, depois de lutar com o Senhor no lugar em que ele, mais tarde, chamou de Peniel, onde viu a face de Deus. A principal bênção que Jacó recebeu foi a mudança de quem ele era. Ele não era mais um enganador. Seu caráter, sua história também foram mudadas. Ao todo, Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Dessa forma, a descendência do povo de Deus teve sua continuidade, chegando até a consumação da promessa de Deus a Abraão. A história de Jacó termina com ele vivendo seus últimos dias no Egito, com toda a sua família. Abraão, Isaque e Jacó eram ricos e poderosos, e creram contra toda a esperança. Ao longo de toda a história dos judeus, esses 3 nomes eram lembrados com respeito e admiração. Que lição nós podemos tirar deste vídeo? Conhecendo os patriarcas, estamos conhecendo como foi formado o povo judeu, o povo criado por Deus para mudar o mundo. Pouco a pouco vamos conhecendo toda a história deste povo, ou como também dizemos, a história da salvação. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.